Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. A violência, ela é reproduzida. Não significa necessariamente que a mulher que viu a violência dentro de casa, ela se torne uma vítima e aquele homem, aquele menino, ele se torne um agressor. Mas as chances de que isso aconteça é bastante alta por conta da naturalidade. Então, assim, aquelas crianças, elas cresceram num ambiente que é de violência, então aquilo passa a ser natural. Então, a reprodução daquilo ali é natural porque foi o que ela aprendeu, o que ela viu durante toda uma vida. Olá, você que está aqui acompanhando o nosso podcast do Correio, seja muito bem-vindo, puxa a cadeira que a nossa conversa hoje está para lá de especial. É com a juíza Rejane Jungblut-Suchsberger. Esse nome alemão às vezes é difícil da gente pronunciar, mas eu treinei aqui bastante para não errar a pronúncia do Suchsberger. Doutora Rejane, muito bem-vinda ao podcast do Correio. A senhora que trabalha há muito tempo nessa questão de violência doméstica e violência contra a mulher. O que a gente conseguiu evoluir nesses mais de 10 anos que a senhora trabalha nessa área? Muito bem-vinda. Olá, Denise e Adriana, muito obrigada pela participação com vocês, os ouvintes de Brasília. Mais uma vez, no Correio Brasiliense, um jornal que eu tanto admiro e respeito, e como é bom participar da construção da nossa cidade através das notícias, né? Então, eu passei durante alguns bons anos trabalhando com violência doméstica. Depois disso, eu fui estudar essa questão de gênero para poder entender muito a situação que envolve a violência dentro dos lares ou até mesmo hoje no ambiente público muito, muito frequente que a gente acaba observando. E o que a gente observa é que a Lei Maria da Penha ela foi um divisor de águas na nossa sociedade. Ela é considerada a terceira melhor lei mundial em enfrentamento à violência doméstica. A gente só perde para a Espanha e para o Chile, mas a gente observa que ainda existem algumas situações que merecem uma observação mais acurada, não só do legislador, mas também de toda a sociedade, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. É um tema que envolve toda a sociedade. A gente precisa de políticas públicas que deem mais atenção nesse enfrentamento à violência. A gente passou por um período bastante complicado, que foi o período pandêmico. Se formos olharmos as nossas estatísticas, por exemplo, a gente pode falar que a violência ela diminuiu, porque realmente, hoje mesmo saiu um mapa do Fórum de Segurança Pública falando que os índices de estupro da mulher, das meninas e mulheres, voltou a um índice que era um índice antes da pandemia de 2019, vamos dizer assim, quando supostamente teria diminuído nesses 2 anos de pandemia de Covid. Mas, na verdade, não é que diminuiu e nem que ele voltou. Na verdade, o que a gente observa é que durante a pandemia o que houve foi uma subnotificação. Ou seja, as mulheres, as crianças, as meninas estavam presas dentro de casa. A falta de escola, que é o primeiro lugar que as crianças elas pedem socorro, estavam fechadas. Então, isso tudo contribui nesse olhar dos números, vamos dizer assim. E hoje, com a rotina, o retorno às escolas, o retorno à sociedade, a gente observa que esses números eles voltam a aparecer. Mas nós temos um período de retrocesso nessa questão de gênero que é preciso correr atrás, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre falo que não é que houve os ventos, eles estão mudando, mas na verdade é que eles nunca foram a nosso favor. Então, isso tudo acaba interferindo nessa violência que atinge tantas mulheres. Doutora Rejane, deixa eu me apresentar, eu sou Adriana Bernardes, coordenadora de produção da Editoria de Cidades do Correio Brasiliense. Agradecer mais uma vez a presença da senhora para abordarmos um tema tão importante quanto esse. A senhora vem trazendo esses números recém-lançados da violência contra a mulher e a senhora tocou nesse ponto muito importante que é a questão da denúncia, né? A importância da denúncia nos casos dos mais diferentes tipos de violência contra a mulher, que ela não ocorre só
a física, né? Existem outros tipos de violência que também precisam ser denunciados e que nem sempre entram aí nas estatísticas, né? Porque são desconsiderados ainda, invisibilizados. A gente tem os números aqui do Distrito Federal e eles mostram, vou falar de uma violência específica e eu gostaria que a senhora pudesse nos ampliar a discussão e o entendimento a respeito disso, que é a questão da violência sexual. No Distrito Federal, as estatísticas mais recentes revelam que a cada 2 dias, ao menos 3 estupros ocorrem na capital. Né? Pelo menos são denunciados, vamos usar esse termo, né? São denunciados na capital. E 80% das vítimas são mulheres e meninas. E um outro dado dessa estatística é o seguinte, quase 1/3 desses casos de estupros envolvendo vítimas maiores de 14 anos, os estupradores eles são desconhecidos. A questão da violência sexual, ela é também um fator extremamente grave e muito usado pelo homem na relação de dominação da mulher. Como é que a gente muda isso? Principalmente sendo a sociedade sabendo que boa parte desses estupros ocorrem dentro de casa. É o homem de bem, é o pai de família exemplar, que trabalha, que não tem antecedentes criminais, é o vizinho, é o avô, o tio, o irmão. Como a gente enfrenta uma questão como essa? Então, existe algo que se chama socialização diferenciada. Isso é tratado pela psicologia social, quando se estuda as questões de gênero, e aquilo que nos é ensinado, não é só dentro de casa, mas a partir do momento que uma criança nasce, em que ela passa a conviver com a sociedade, aí a gente inclui a escola, a igreja, todos os ambientes, a família, tudo aquilo que é ensinado para o menino e para a menina, como ser homem, como ser mulher. Esse tipo de comportamento, ele leva o quê? Ele leva a estereótipos que acabam sendo enraizados na nossa sociedade. Então, a mulher, a gente dá como exemplo sempre as princesas, as mulheres, o estereótipo da boa mulher, da boa mãe, é aquela mulher dedicada, ela tem um comportamento exemplar, vamos dizer assim. Já o homem, ele é criado para o público, ele tem que ter poder, ele tem que ter dinheiro, ele tem que manter aquela casa, e esses padrões de comportamentos, eles acabam sendo enraizados e acabam repercutindo lá na frente. Então, quando chega na fase adulta, vamos dizer assim, esse homem, ele incorporou, e essa mulher também, comportamentos, a mulher de submissão e o homem de poder. E isso acaba revelando, então, inclusive é algo que muitos homens, eles quando chegam nas salas de audiências, eles chegam bastante revoltados, porque eles têm isso enraizado como algo de poder. Então, assim, eles podem mandar naquela mulher, eles têm essa situação de domínio sobre como, eu digo que as mulheres, elas são seres de segunda categoria. A gente evoluiu muito pouco nesse sentido. Nós somos ainda colocados numa posição de submissão. E o exemplo que eu digo é o exemplo dos cuidados. Nós não temos uma política de Estado sobre os cuidados. Ainda recai sobre os nossos ombros os cuidados da casa. Quantas mulheres exercem uma situação de poder, mas tem no terceiro turno, vamos dizer assim, dentro de casa, porque tem filho, tem casa, tem comida, tem que administrar, mesmo que ela tenha outras mulheres auxiliando dentro da residência, mas elas ainda têm essa situação. E é muito triste quando a gente se depara com a violência sexual, principalmente, porque o olhar para a menina, o olhar para o homem é muito mais fraterno do que para a menina. E eu eu lembro que a primeira vez que eu fui para uma vara de violência doméstica, eu gosto de contar essa história porque, assim, foi algo que me chocou e eu vi como aquilo naturalizado na nossa sociedade. Eu estava com um processo que eu não tinha feito essa instrução, mas eu ia dar essa sentença, e o meu assessor era um assessor que tinha ficado na equipe de um juiz anterior. Ele chegou para mim, ele estava fazendo o relatório, indicando as peças importantes do processo, e ele falou para mim assim, eu tô fazendo o resumo desse processo. Era uma violência sexual de uma menina de 11 e outra de 14, que elas eram estupradas há muito tempo pelo tio e pelo avô.
Elas moravam com o tio e com o avô. E aí ele falou assim pra mim, mas eu acho que é caso de absolvição, não é caso de condenação. E aí eu perguntei pra ele, mas por quê que você acha? Eu já tinha olhado mais ou menos o processo. Ele falou assim, não, porque se a senhora observar, uma coisa que foi colocado muito nas audiências era o modo de comportamento dessas meninas. Elas usavam roupas que sensualizavam, elas tinham uma dança que era erotizada, então, assim, elas provocavam esses homens. Então, infelizmente, esse tipo de olhar... Isso ainda é preponderante? Esse infelizmente, tipo de... infelizmente, ainda se leva em conta o comportamento da mulher independente da idade. E isso é muito triste, porque eu deixo de olhar aquela vítima, como uma criança, porque são crianças, para colocar numa posição de mulheres que seduzem. Então, assim, Os homens acabam sendo vítimas, entre aspas, de um crime, e a mulher, que é a verdadeira vítima, acaba responsabilizada. Ele só cometeu o crime porque ele foi induzido a isso. Isso. Independente da idade. Então, isso é algo que, assim, eu percebia que era algo que me chocou, isso. Mas eu, depois, estudando, fazendo pesquisa, eu vi que como isso é relatado, como isso é questionado, como que essas mulheres são revitimizadas, em grande maioria, quando chegam na sala de audiência, por perguntas que querem saber muito mais do comportamento dela, muito mais do que vestia, do que bebeu, de como era dentro de casa, do que aquele homem. E eles chegam muito revoltados na sala de audiência, e eles falavam isso, eu não sou bandido, eu não sei por que eu tô aqui. E eles não se enxergam, os homens não se enxergam como criminosos, como agressores. Não, é muito difícil. Quando eles chegam na sala de audiência, é muito difícil que eles cheguem com essa consciência. Então, existem vários trabalhos, existem vários projetos de uma conscientização. Pois eu ia lhe perguntar como mudar essa forma que os homens veem as mulheres, assim, essa questão de colocar a culpa na mulher pela forma como ela se veste, como mudar esse comportamento, essa visão masculina que já está tão arraigada, né, porque é uma coisa cultural que vem, né, de gerações. Como mudar esse comportamento nesse século XXI? Denise, é preciso uma mudança da sociedade como um todo. Na escola, em casa, mas tem que começar na escola. Ela tem que começar dentro de casa. Dentro de casa. Ela tem que começar, é uma mudança que precisa, eu falo que a gente vive um tempo em que falar de gênero é como se falasse algo que afrontasse a família, né? Como se fosse algo que dissesse, que fosse acabar com a família, né? E infelizmente, esse tipo de pensamento ainda permeia muito os nossos lares, e é preciso, porque se a gente não falar de gênero, se a gente não respeitar o outro, se a gente não falar de igualdade, que realmente ela precisa existir, não é uma igualdade fictícia, mas é uma igualdade que precisa existir entre homens e mulheres, pouco nós vamos avançar nessa questão do enfrentamento da violência dentro de casa e na violência contra a mulher. Agora, uma pessoa que vem, por exemplo, de baixa renda, que não tem acesso, às vezes, ela já foi criada ali naquele ambiente tão machista, né? Ela não tem muito acesso. Como que ela pode sair disso? Quais os canais que ela deve procurar? Se ela está vivendo uma situação ou tem uma filha, porque às vezes a gente sabe que tem muita gente, às vezes até nas classes altas, as pessoas têm filhos, estão lá, tentam sair daquela situação de violência doméstica contra a criança, contra o adolescente, e não consegue, porque fica com medo, não quer se expor. O que essa pessoa deve fazer? Como é que ela deve agir? Ela deve procurar ali uma ajuda primeiro terapêutica, ou ela deve ir logo para uma delegacia e tentar dar queixa, criar coragem para fazer uma denúncia? A violência, ela é reproduzida e não significa necessariamente que a mulher que viu a violência dentro de casa, ela se torne uma vítima e aquele homem, aquele menino, ele se torne um agressor. Mas as chances de que isso aconteça é bastante alta por conta da naturalidade.
Então, assim, aquelas crianças, elas cresceram num ambiente que é de violência, então aquilo passa a ser natural. Então, a reprodução daquilo ali é natural, porque foi o que ela aprendeu, o que ela viu durante toda uma vida. Como buscar esse auxílio? Primeiro, essa mulher, ela sempre precisa ter uma rede de apoio. E a gente observa que muitas vezes essas mulheres, quando elas chegam no sistema de justiça, a mulher que sofre a violência doméstica, independente da classe social, ela chega sem essa rede de apoio, que é o quê? A família, os amigos, porque as pessoas, elas acabam se cansando, vamos dizer assim. A violência doméstica, a vítima de violência doméstica, ela vive um ciclo de violência. A violência, ela é um ciclo. Então, primeiro existe a tensão, depois existe a agressão e em seguida existe a lua de mel. Então, quando existe a lua de mel, que é esse momento que essa mulher tem, aquela expectativa de que aquele homem vai mudar, aquela expectativa que o companheiro ou a companheira, porque só lembrando que a violência não é só o homem que pode ser o autor da violência, outras mulheres também podem ser responsáveis por essa violência, né? Então, quando ela tá a vítima está naquela lua de mel, que é aquele momento que ela tem esperança de mudança e que ela retoma para o agressor ou para a agressora, esse ciclo ele vai cada vez diminuindo. A intensidade vai aumentando, só que a periodicidade vai diminuindo. E as pessoas que estão ao redor, elas vão se cansando, que os amigos eles não entendem, a família não entende por que aquela mulher permanece naquele ciclo e ela chega muito só. É preciso sempre um auxílio. Nós temos várias situações em que mulheres permaneceram dentro de um ciclo de violência. Esse homem, ele precisa também de um cuidado, ele precisa de uma conscientização, de um trabalho junto a ele, para que ele quebre esse ciclo de violência. Sozinho, eles não vão conseguir, e isso seja ou judicialmente ou por outros meios de apoio. A violência doméstica ela não se resolve só com o direito, ele é importante, a resposta do Estado é importante para mostrar que hoje a violência contra a mulher é um crime e o Estado ele está dando resposta para esse crime, mas também são necessários outros aparatos. A gente precisa de um acompanhamento psicológico, de um apoio de rede mesmo daquela mulher. Eu não tenho como tirar, por exemplo, Denise, uma mulher de dentro de casa, uma mulher que depende financeiramente desse homem, tirar esse homem de dentro de casa e deixar essa mulher desguarnecida. Então é preciso que o Estado ele tenha políticas de cuidado, de políticas públicas de atenção a essa vítima. Eu preciso ter um direcionamento, onde colocar essa mulher, como essa mulher vai sobreviver, como que ela vai sustentar, como que ela vai direcionar os cuidados com os filhos. Então isso tudo como eu disse no início, é algo que envolve toda a sociedade, envolve todo o Estado. Doutora, como é que a gente faz isso? Vocês começaram falando da necessidade de essa educação para a igualdade, para o respeito, acontecer dentro de casa, desde cedo. A senhora também mencionou uma realidade que é a de muitos lares serem permeados por essa violência e de essa violência ser perpetuada e naturalizada. Nesse sentido, de que forma o Estado deve intervir efetivamente para que essa educação, para que essa conscientização ocorra ainda na primeira infância, por exemplo? Qual que é o papel do Estado, o papel da igreja, o papel da escola e esses atores todos nas empresas, né, públicas e privadas? Há um preparo, há uma consciência ou há uma possibilidade de que toda essa rede, de que todos esses atores sociais que exercem grande influência na vida de todos nós ajam de forma unificada para promover de fato essa mudança de comportamento social? Sim, eu gosto de trabalhar sempre com exemplos, Adriana, e eu sempre falo isso, né? Vamos entrar numa loja de brinquedo, vamos ver o que tem de brinquedo para comprar para menino e o que tem para comprar para menino. Então, todo o ferro de passar, panela, bebê, boneca, vassoura, tá na parte feminina, permeado da cor de rosa. Você vai no lado feminino, no lado masculino, que a gente observa são armas, carrinhos, brinquedos de montar. Então, assim, desde muito cedo,
a nossa sociedade, ela incute isso. As mulheres são responsáveis pelos cuidados. Outro exemplo, se nós formos entrarmos numa faculdade e observarmos os cursos de cuidado, enfermagem, fonoaudiólogos, fisioterapia, a grande maioria ainda são mulheres. Porque o que acontece? Como se aquilo fosse, como se os cuidados, eles fossem direcionados às mulheres. Então, assim, o Estado, ele precisa de uma política de cuidado, que já acontecem em outros países. Responsabilizar, trazer esse homem para dentro de casa, nesse cuidado. Há 2 semanas atrás, por exemplo, eu tive participei de um evento na Embaixada da Suécia e com a Luísa Trajano do Magalu, né, do Magazine Luiza. E eu achei interessantíssimo a política que ela tem na empresa de contratar mulheres grávidas. Inclusive, assim, ela até mostrou um vídeo em que falando das mulheres contratadas, quando elas foram contratadas, mesmo avisando que estavam grávidas, outras com barrigão já, e ela mostrando que aquelas mulheres eram as mulheres mais produtivas que ela tinha, uma das mais produtivas que ela tinha dentro da empresa. Então, assim, esse tipo de mudança é preciso, esse olhar, mas principalmente trazer esse cuidado, repartir esse cuidado. E esse cuidado, quando eu digo de filhos, por exemplo, ele não é só uma iniciativa de dentro dos lares, é uma iniciativa do Estado. E eu falo, uma mulher, quando ela vai ser contratada para uma empresa, principalmente com um posto grande, ela é observado, ela não deixa de ser mulher, é observado se ela tem filhos, se ela não tem, quanto que aquilo vai prejudicar. Muitas a gente observa que não ocupam porque elas não têm como conciliar essa questão, enquanto ao homem não é visto isso, não interessa para aquela empresa, não interessa para a sociedade, por exemplo, quantos filhos ele tem, porque sabe que aquilo nada vai influenciar no comportamento dele como profissional. Então, essa mudança, ela precisa ser uma mudança do Estado, como nas questões de política de cuidados mesmo, essa repartição, esse incentivo às mulheres e essa distribuição aos homens, essa responsabilização. E eu gosto de falar muito da Espanha, porque eu estudei lá na Espanha, e lá eles têm, por exemplo, a questão da licença maternidade. A licença maternidade, ela pode ser repartida entre o homem e a mulher. Os primeiros dias fica a mulher e depois é uma decisão do casal quem vai tirar, até mesmo para que a mulher ela não seja afastada ou que ela não tenha nenhum prejuízo, e o homem também ele pode repartir essa questão dos cuidados com o filho. E, então, assim, existe solução? Existe, mas é preciso uma tomada de consciência de todos, e a iniciativa é do Estado. Agora, por falar a senhora falou em ocupação de espaços, né, pelas mulheres, como é que está essa questão na justiça brasileira? A gente tem visto aí, teve uma época que estava a ministra Carmen Lúcia presidindo o Supremo Tribunal Federal, tínhamos a ministra Nancy presidindo o STJ, enfim, as coisas começam a mudar, é fato, a gente tem mais mulheres hoje na justiça brasileira? Nós observamos que os bancos da faculdade de Direito, hoje, eles são permeados, na grande maioria, por mulheres. Então, isso fornece um índice maior de entrada de mulheres nos cargos públicos. Eu digo que, assim, quando houve a gente teve esse privilégio de ter essas 3 mulheres como chefe do Poder Judiciário, eu brinco falando assim, olha, quem tá vendo, veja com bastante atenção, porque a gente só vai ser igual o cometa Halley. A gente vai ver isso daqui a muitos anos, depois, daqui a 70 e tantos anos. E, infelizmente, nós temos ainda muitas mulheres, dentro do judiciário, mas, infelizmente, ainda poucas ocupam os cargos de... Ainda é um ambiente tão machista quanto o da política? O ambiente jurídico, digamos assim? Sim, ele ainda porque a política ainda é muito machista, né? A gente vê
A Adriana que acompanha aqui muito a questão do Distrito Federal, eu que acompanho lá o Congresso, a gente vê, né, Adriana, ainda falta muito para as mulheres ali tomarem a frente, né, dos Denise, poderes. é o que eu falo, não adianta só eu ter o ingresso de mulheres dentro do sistema de justiça, né, como, como delegadas, como advogadas, como promotoras, como juízes, não adianta eu só ter esse número de mulheres, é preciso, aí eu volto na minha fala anterior, é preciso que eu mostre o que está sendo oferecido a essas mulheres para que elas consigam galgar, por exemplo, cargos de administração nos tribunais. Porque não basta eu ter números, é preciso que eu tenha uma política interna nas instituições para que eu forneça um amparo a essas mulheres. Eu preciso por exemplo, de berçários dentro dos tribunais, que eu possa deixar essas crianças. Então, assim, são políticas que deem apoio a essas mulheres para que elas possam alcançar. No caso da política, por exemplo, tem a cota, né, partidária para que mulheres sejam candidatas, mas o que se vê é que, de fato, elas não recebem o mesmo apoio que os homens candidatos recebem para disputarem cargos eletivos, né? Tanto que nessa eleição eles colocaram ali até dava mais ponto, né, mais fundo eleitoral para quem tivesse candidatas mulheres, né, teria ali mais, teria peso 2 na hora de, se elegesse, quem elegesse mulheres, teria peso 2 na hora de distribuir ali os espaços, né, e também os recursos. Isso ajuda, a lei hoje, ela está de acordo nessa questão feminina? Olha, ela tem auxiliar. Nós tivemos algumas mudanças legislativas no sentido de fazer essa inclusão, vamos dizer assim. Mas é preciso que isso seja realmente efetivo, porque a gente não pode, por exemplo, nós não podemos ter mulheres, vamos supor, laranjas, vamos dizer assim, né? Só preenchendo cotas para que se ganhe pontos. É preciso que, como você falou, é preciso que haja esse apoio a essas mulheres. Então, a mesma coisa acontece dentro das instituições, dentro das empresas. É preciso que haja esse apoio, porque é isso. Nós continuamos responsáveis pelos cuidados dentro de casa. Né? A gente vê que, assim, a mulher, ela tem que, até para ter o mesmo salário, isso obviamente não acontece na justiça, que eu acho que o salário deve ser padrão, mas ela tem que se mostrar muito mais capaz que os homens no trabalho e tem que dar conta das questões domésticas, né? Como é que se trabalha isso? Porque a gente já falou aqui mudança de comportamento, mas se a gente vem com isso já incutido, fica tão difícil mudar, nós vamos continuar nessa... Né? A sensação que tem é que está se enxugando gelo. É por aí mesmo ou a gente tem alguma esperança à luz ainda no fim do túnel? É o que eu volto a dizer. É preciso que essa iniciativa seja uma iniciativa de Estado. Então, assim, é preciso que o nosso executivo, por exemplo, o nosso legislativo, eles tenham situações em que coloquem essas mulheres, em que forneçam elementos para que essas mulheres tenham condições, não só de sair desse ciclo, mas principalmente uma política de cuidados, ou seja, a inserção desses homens nessa divisão de tarefas. Ou seja, uma política, essa divisão sexual que existe no trabalho ainda é muito forte. E é preciso que isso seja diluído, e isso só vai acontecer quando essa iniciativa ela vier de uma alteração legislativa, de uma iniciativa de políticas públicas. Então, assim, fica o apelo para os nossos próximos governantes. Doutora Rejane, dentro do sistema judiciário, a gente sabe que a violência e essa visão machista, né, e desigual sobre a mulher, ela ocorre em todas as esferas, em todas as classes sociais. Dentro do sistema judiciário, o sistema judiciário, ele já tem um novo olhar para as questões relacionadas à violência de gênero, à violência contra a mulher, ou ainda se aceita, por exemplo, eu lembro que eu fui a uma audiência em que o advogado do agressor que tinha atirado matou um homem que ele havia suspeita de que a mulher estaria traindo e atirou contra a mulher que sobreviveu. E o principal tese de defesa do advogado era a legítima defesa da honra, de uma suposta traição que nem se tinha provas em relação a isso, e ainda que houvesse, né? O judiciário, ele já tem um olhar mais progressista em relação aos crimes relacionados à violência de gênero? Sim, hoje houve uma mudança legislativa, a gente viu um exemplo disso, foi a lei Mariana Ferrer, né?
quanto a essa questão da revitimização da mulher dentro da sala de audiência, mas existem algumas iniciativas, inclusive essa questão do trabalho, esse olhar de gênero dentro das salas de audiência. É preciso fazer, quando você está diante de uma mulher, de um homem que está naquela situação de violência doméstica, você não tem como julgar da mesma forma como você estaria julgando se fosse uma pessoa que tivesse cometido um outro crime, por exemplo, um furto, um estelionato. Você deve lembrar que ali existem pessoas que têm relações íntimas, relações de afeto. Então, ou é um pai, ou é um marido, é o pai dos filhos daquela mulher. Existe uma relação. Então, o olhar que você precisa, a escuta do operador do direito, ele precisa ser outra no sentido de que ele não pode se distanciar dessa situação que é vivenciada dentro daquela sala de audiência. Infelizmente, a gente ainda observa algumas situações de revitimização dentro das salas de audiência, quando se deparam com pessoas que estão despreparadas. E aí eu coloco o operador do direito como um todo, desde a mulher quando ela entra na delegacia para registrar uma ocorrência e ela não é bem entendida, até quando ela interpõe um recurso nos tribunais superiores. E esse recurso, ele não tem esse olhar, essa expertise de gênero que deveria ter na hora de se analisar aquela questão. Mas a gente progrediu bastante. Eu acredito numa evolução nesses anos todos. Nós ainda precisamos caminhar muito, ainda existem algumas deficiências, mas eu tenho visto um certo empenho de todo o sistema nessa acolhida, porque não adianta, Adriana, por exemplo, eu promover campanhas populistas no sentido de que denuncie. Claro que a denúncia ela é importante, mas eu preciso que essa mulher, quando ela chegue no sistema, ela seja acolhida. Então, ela seja acolhida ali, quando ela entra na delegacia, até o último julgamento dela no Tribunal Superior. E esse acolhimento é isso, é essa oitiva, essa escuta. A gente tem que lembrar sempre que a violência doméstica é uma violência que ela acontece geralmente sem testemunhas, quando muitos são os filhos que são testemunhas daquela violência. Então, eu não posso revitimizar essa mulher por conta disso. Eu não posso exigir provas que eu exigiria para um outro crime, sendo que naquele crime acontece isso. As espreitas, oculto, onde a gente não tem uma testemunha, vamos dizer, que diferentemente dos demais crimes, né? A senhora escreveu 2 livros já sobre esse tema. O que a senhora destacaria, por exemplo, do seu primeiro livro, Invisíveis Marias, que foi tão comentado na época? Ele foi escrito em 2018, que a senhora lançou, se eu não estou errada, se não me falha a memória, por favor, a senhora me corrija. Mas o que a senhora destacaria desses livros, assim, de mais importante? Esse livro, o Invisíveis Marias, ele nasceu de um dia eu conversando com uma pessoa dentro da minha casa, e ela falou para mim, assim, eu contando uma história para ela que tinha acontecido num processo que era de violência física e de irmãos agredindo um irmão, agredindo uma irmã. E essa pessoa virou para mim e falou assim, olha, mas isso é violência? E um irmão agredindo uma irmã não era violência. Ela não acredita, ela não via como violência? Ela não via como violência. O que acontece? Ela já era uma senhora, e ela falou assim, nossa, meu irmão me agrediu a vida inteira. E assim, como ele era bem mais velha, ele era bem mais velho do que ela. Ela não tinha pai, então a única figura masculina dentro da casa dela era esse irmão. Ele a agrediu enquanto ela viveu dentro de casa, como solteira, né? E ela falou assim, mas eu achei que isso não... Tipo assim, pra ela aquilo era normal, porque ele tinha esse poder, porque ele era mais velho, porque ele era homem. E aí ela pegou, falou assim... E aí a gente conversando sobre outras situações, e eu falei assim, você consegue se perceber que hoje em dia vocês são 2 pessoas
idosas, você e esse seu irmão, morando em estados diferentes, e ele continua ainda exercendo um poder sobre você, inclusive de violência, uma violência até psicológica, vamos dizer assim, uma violência moral. E aí ela falou assim, ela ficou assustada, porque ela não conseguia entender isso. E era uma pessoa que tinha nível superior, uma pessoa que tinha estudo, não tinha uma condição financeira. Então, assim, era uma pessoa que ela tinha conhecimento, vamos dizer assim, o que eu quero dizer assim, ela tinha acesso à informação, à educação, e aquilo assustou a ela e me assustou, porque eu falei, gente, como uma pessoa tão próxima a mim, que eu tô falando todos os dias sobre violência, e eu vi assim, a desinformação que existia do que era a violência. Então eu comecei a escrever essas histórias, coloquei no papel, e até por uma questão de terapia, porque também era algo que me machucava muito, tinha dias que eu chegava em casa assim, destruída, vamos dizer assim, com aquilo que eu ouvia. E aí eu falei assim, eu tenho, outras pessoas precisam conhecer, porque assim, é diferente quando a gente vê uma matéria no jornal narrando uma situação, diferente de como que que aquela mulher conheceu aquele homem, como que eles viviam dentro de casa e como que aquilo aconteceu e como que aquilo terminou. E aí a ideia de lançar o Invisíveis Marias foi exatamente isso, foi que outras mulheres se vissem naquelas histórias, como aquela mulher que estava dentro da minha casa, que elas se percebessem na situação de violência e que pudessem, com isso, dar um basta ou pedir um auxílio. E também para que homens também se reconheçam naquelas histórias e que pudessem refletir sobre aquilo, que aquilo era violência, que aquilo não era natural, que aquilo que ele aprendeu, ou que para ele era natural, era normatizado, vamos dizer assim, que aquilo fosse tomado por ele como algo que hoje o Estado ele não permite que mais aconteça às mulheres. A senhora lançou recentemente também um outro livro, né? Que trata da violência contra a mulher e o sistema de justiça e epistemologia feminista de um estudo de caso. Fala pra gente um pouquinho desse livro. Esse livro, ele é resultado da minha dissertação de mestrado, e ele foi um caso que foi bastante divulgado no Distrito Federal, em que um homem, ele mata uma mulher dentro de um órgão público, à plena luz do dia. E aí eu fui traçar o caminho desses dois, para saber o que tinha acontecido. Desde quando ela entrou no sistema de justiça, e aí eu descubro que ela entrou mais de uma vez dentro do sistema de justiça, e as respostas que o sistema de justiça deu a ela. Então eu descubro que por 3 vezes é arquivado aquela denúncia, e na última vez esse homem ele é condenado, mas em segunda instância a absolvição, e exatamente 1 mês depois dessa absolvição ele vai e mata essa mulher e se mata. E aí eu precisava traçar esse caminho, então eu faço aí o meu olhar é mais um olhar acadêmico, no sentido de que o que teve de errado, o que foi preciso, qual foi a falha do sistema de justiça ali naquele caso. Porque arquivar por 3 vezes o mesmo processo, foi isso mesmo? Porque eram várias denúncias, então eram denúncias diferentes. Então, assim, ela sofreu violência doméstica mais de uma vez, e cada vez que ela sofria, ela entrava no sistema de justiça. E aí os arquivamentos, cada vez tinham uma fundamentação diferente, né? Então, e aí eu fui pesquisar, e o estudo, ele reflete situações de tantas outras mulheres. Então, assim, o que é preciso ainda a gente melhorar como operador do direito, como sistema de justiça, nesse acolhimento à vítima, nas respostas que o Estado, ele dá, não só a essa mulher, mas a esse homem também. E, então, assim, é um trabalho, eu faço uma reescrita feminista, ela das decisões, como que elas poderiam ter sido reescritas, e essas decisões, essa reescrita feminista é um trabalho que acontece de juízes não, elas são de mulheres operadoras do direito canadenses, são umas
pessoas do direito do Canadá, são essas mulheres canadenses, e elas pegam vários casos do Canadá e elas fazem essa reescrita. E hoje a gente tem esse trabalho, ele inclusive é feito em outras universidades. Hoje a gente tem, por exemplo, na USP de Ribeirão Preto, com a Fabiana Severi, ela faz esse trabalho dentro de sala de aula com os alunos de reescrita feminista. Esse olhar como que o direito, como que ele deve ser, ele deve olhar para essas mulheres e para esses homens nessas questões de gênero. E aí eu ressalto que não é só dentro das salas de violência doméstica, são dentro das salas outras do direito como um todo, do direito do trabalho, no direito de família, no direito criminal, penal. Então, assim, esse olhar diferenciado, ele é preciso, ele deve existir. Ok, então, doutora, eu acho que o nosso tempo já está terminando. Eu queria que a senhora fizesse aqui desse um recado para as mulheres. O que a senhora aconselha às mulheres, que são quem criam os homens também, né? O que a gente pode fazer para mudar essa situação da violência doméstica? O que as mulheres devem fazer? Qual será o papel dela? E o dos homens também. Que conselho a senhora, que já viu tanta coisa, a senhora pode dar para os brasileiros e para as brasileiras sobre essa questão? Bom, agradecer antes de mais nada, sempre a acolhida do Correio Brasiliense, e a gente tem esperança sempre, uma esperança no futuro, esperança de que haja uma mudança de comportamento, de sociedade, que os estudos de gênero, eles sejam incorporados com um olhar mais pleno, vamos dizer assim, mas sem tantas críticas à destruição da família, vamos dizer assim, porque na verdade não é isso. A verdade que a gente quer é uma diminuição da violência dentro de casa, e para que isso ocorra, nós precisamos de pais conscientes, no sentido de que hoje precisamos de um olhar de mais cautela, vamos dizer assim, para os nossos meninos, para as nossas meninas, no respeito a ambos, lembrando que as mulheres têm direitos iguais a esses homens. Eu falei aqui, as mulheres criam os homens, mas hoje em dia homens e mulheres têm que criar os seus filhos, né? E não é só naquela coisa, a mulher que cria, né? Isso também já é uma coisa que vem arraigada, né? A gente sempre despejando nos nossos ombros essas questões. Essas responsabilidades. Mas eu espero também uma mudança de comportamento, não só da sociedade, mas também de governo, no sentido de que existam políticas de Estado nesses cuidados, nesse fortalecimento da mulher junto a toda a sociedade. É preciso lembrar que nós estamos carregando, nós somos responsáveis, na grande maioria, por essa economia. Eu digo que a força da mulher é muito grande, basta nós verificarmos as mudanças que nós tivemos. A Lei Maria da Penha é fruto dessa comunhão, vamos dizer, de mulheres. Então é preciso lembrar que nós temos que ter esse apoio do Estado ao nosso lado. Então, fica esse meu desejo de esperança para o que vem por aí, para que nós sejamos mais acolhidas e que os ventos soprem a nosso favor e não contra nós. E por mais cuidados, uma divisão sexual dentro de casa, de trabalho, de mais cuidados entre ambos e não apenas sobre os ombros das mulheres. E sempre que mulheres tiverem uma situação de violência doméstica, que denuncie. E essa não é só para a vítima de violência doméstica, mas principalmente para aquelas pessoas que têm conhecimento de que uma outra mulher, uma vizinha, uma amiga, um parente sofre violência. Então você pode denunciar também. Porque eu digo que no final, se houver um fim trágico para aquela mulher, eu digo que a responsabilidade ela deve ser dividida com todas aquelas pessoas que sabiam e se calaram. Bom, doutora Rejane, muito obrigada pela presença da senhora, agradecer mais uma vez e já deixar o convite aberto, né, Denise, para que a senhora venha outras vezes, para que mais vozes conscientes dessa necessidade de mudança se espalhem
e que possam despertar nas pessoas a importância dessa tomada de decisão de uma promoção de igualdade de fato entre mulheres e homens, assim como houve o despertar da pessoa com quem a senhora conversou e que se viu numa situação de violência, porque a desigualdade a desigualdade que nós mulheres vivemos ao longo dos séculos, ela pesa muito sobre os nossos ombros e tem consequências muito trágicas para a sociedade, né? Então fica o convite para que a senhora volte para a gente tratar desses e outros temas. Muito obrigada. Com certeza, né? Muito obrigada, doutora Rejane, por ter aceito o nosso convite. E como a Adriana falou, já fica o convite para a senhora voltar ao podcast do Correio. E não é só no podcast não, viu, gente? Ainda tem entrevista para o jornal, né, impresso, que sai todos os dias ali, chega lá na sua casa. E também para a TV Brasília, CB Poder, cada vez mais presente na política do Distrito Federal, na saúde e no esporte, né? Estamos em Copa do Mundo, vamos torcer pelo Brasil na sexta-feira. Muito obrigada, doutora Rejane, muito obrigada, Adriana, e obrigada para você que esteve aqui conosco até agora. Obrigada. Obrigada.